Olá, eu sou a Fernanda Sanches e eu quero te fazer uma pergunta. Quer aprender a falar em público com segurança e conquistar uma expressividade autêntica? Então eu tenho o curso certo para você. Curso online Aprenda a Falar em Público com metodologia exclusiva. Técnicas teatrais, técnicas vocais, expressão corporal, criação de conteúdo, improvisação e muito mais. Gostou, né? Clique no link para você saber mais. Não, deixa eu explicar uma coisa para você. Presta bem atenção. Não existe medo de falar em público. Parece só um jogo de palavras, mas não é. É muito importante essa virada de chave, esse mindset diferente. Porque uma pessoa que tem medo de falar em público, ou melhor, ela acha que tem medo de falar em público, ela evita isso. Mas uma pessoa que sabe que o medo dela não está em falar, mas em errar em público, ao invés de evitar de falar, ela evita de errar em público. Então eu sempre defendo a tese de que não existe de fato o medo de falar em público, o que existe é o medo de errar. E se a pessoa quiser ser bem sucedida nisso, o que ela precisa fazer é descobrir quais são os motivos que causam o erro, são basicamente 4, eliminar esses motivos e consequentemente ela vai ter performance. Todo mundo já se deparou com a situação onde ele foi aprender a dirigir, né? Uma pessoa adulta foi aprender a dirigir e aí ele percebeu que ele não sabia fazer aquilo direito. No começo era difícil. Eu lembro a primeira vez que eu fui dirigir perto do meu pai, eu fiquei super tenso, né? Porque eu não tinha tanta habilidade assim. E depois foi passando, ganhei habilidade, ganhei tarimba ali e hoje para mim é muito fácil, depois acabou se tornando fácil. Por quê? Porque eu desenvolvi a habilidade. Então o meu medo não era dirigir, o meu medo era bater, era falhar. Assim como o medo de falar em público, não é de falar, o medo é errar. E entendendo quais são os motivos dos erros, a gente acaba eliminando isso com facilidade. E são basicamente 4, o primeiro deles é não ter conhecimento sobre o assunto. Então quando você não tem conhecimento sobre o assunto, você erra mesmo. O segundo, quando você não tem prática e não tem experiência, você vai errar também. Terceiro, autoconhecimento, ou seja, você não saber aonde, como e o que você faz em público faz com que você erre mais, né? Já viu gente que tem muitos vícios de linguagem? Se ela não se filmar, se ela não perceber quais são esses vícios, ela vai ter problema. E por último, falta de clareza, não estruturar a sua apresentação com início, meio e fim. Porque quando a pessoa não estrutura a apresentação dela direitinho, com o início impactante, o conteúdo relevante e o final emocionante, sabe o que acontece? Ela se perde, ela sabe que está faltando alguma coisa e aí consequentemente ela acaba errando, acaba falhando. Então o grande segredo é, não existe medo de falar em público, existe medo de falhar em público. E se você quer ser bem sucedido nisso, você só tem um caminho: suprimir as falhas e melhorar a sua performance. Simples. Olá, eu sou a Fernanda Sanches e eu quero te fazer uma pergunta. Quer aprender a falar em público com segurança e conquistar uma expressividade autêntica? Então eu tenho o curso certo para você. Curso online Aprenda a Falar em Público com metodologia exclusiva. Técnicas teatrais, técnicas vocais, expressão corporal, criação de conteúdo, improvisação e muito mais. Gostou, né? Clique no link para você saber mais.